Oi, gente, como é que estamos? Como prometido, de segunda a sábado às 20 horas lá no Instagram e de segunda a sábado às 20h30 aqui no TikTok. Falando de hipnose para você e hoje eu vou falar de um tema que talvez você não conheça, né? Talvez você, como eu digo, deve ter até ouvido falar, né? Se você ouviu falar, esse tema é bastante interessante, que você pode usar essa técnica com você mesmo e sua família. Chama-se proxemia ou proxêmica. Não sei se alguém já ouviu falar proxemia ou proxêmica. O que é isso, Roosevelt? Que palavra difícil. É o estudo da distância e da proximidade das pessoas, é, e como nós agimos num determinado espaço. Então, por exemplo, digamos que você tem teu espaço de trabalho. Então, eu vou estudar as pessoas que estão nesse espaço, as distâncias que elas estão dentre uma ou outra e as proximidades que vão ocorrendo no dia a dia. Então, proximia é isso. E aqui no caso específico, eu vou falar da parte da interação humana. Quais são as distâncias que a gente está e como essas distâncias, diante de certas proximidades, eu posso usar em favor daquilo que eu quero. Por exemplo, num sentido manipulatório, lembrando a você que sempre quando eu falo manipulação aqui, eu falo no sentido bom da manipulação ou num sentido de persuasão. E qual que é a diferença da manipulação e persuasão? Diferença didática para você que está me ouvindo aí, a manipulação só um ganha, enquanto que a persuasão todos os envolvidos acabam ganhando no processo. Então a proxemia, ela vai ter essa ideia de eu olhar essa interação que ocorre entre os indivíduos e essa proximidade, essa distância que ele se encontra e essa proximidade quando ele chega diante de uma outra pessoa. Então, por exemplo, se tiver uma pessoa andando na rua, eu tocar no ombro dela para pedir uma informação, ela pode se assustar. Se tiver uma pessoa de frente vindo a mim ao meu encontro e eu parar na frente dela para pedir uma informação, pode ser invasivo ali, né? Eu posso estar cometendo alguma situação desagradável para ela. Então, a proxemia ou proxêmica é um estudo que tem dessa proximidade dos indivíduos. Então, quando está, e aqui estou falando assim de estudos generalizados, quando você está a 1 metro ou mais da pessoa, você encontra-se numa zona pública. Então, você é qualquer um para ela. Mesmo que você seja uma pessoa conhecida para ela, mesmo que seja seu irmão, mas você estando nessa zona pública, você passa a ideia que você é mais um para ela. Quando você encontra-se numa distância ali por volta de 40 centímetros de distância, você já é um amigo, você já é uma pessoa próxima dela. E quando você está a 30 centímetros dela, os estudos mostram, você está na parte íntima dela, você está na intimidade dela. Então é esse momento em que eu acabo ocasionando o trabalho da hipnose. E como é que eu vou usar isso? Como a hipnose, você tem uma aproximação do indivíduo, um falar com ele, um, um preparo para colocar ele em transe, se você está trabalhando com a hipnose verbal, ou a hipnose não verbal, porque a hipnose não verbal ela é muito próxima, então ela dá um resultado eficiente também por causa disso. Essa proxemia você pode usar no teu dia a dia. Imagina que você está numa balada, numa festa qualquer, encostado com uma outra pessoa e está conversando. Você está na zona íntima. É o momento de fazer os convites, é o momento de colocar em prática os convites. Por exemplo, vamos sentar ali tomar um drink, ou vamos marcar um dia para a gente comer uma pizza. Posso te ligar segunda-feira? Percebeu isso? Porque você está na zona íntima da pessoa, e só está na zona íntima da pessoa quem ela permite. No caso específico, o subconsciente dela está ali, ó, trabalhando nesse sentido, entendendo o que você está permitindo. Pois bem, e como que eu trabalho isso? Por exemplo, imagina que você está no sofá da sua casa com seus filhos e teu marido ou teu companheiro ou tua companheira está lá fazendo café, alguma coisa, e fala assim:
Ah, o que você vai fazer sábado? A gente podia ir naquele parque, naquele show. Ora, veja que ela está distante de você, então ela está na zona pública. A possibilidade dela confirmar isso será menor. Não que ela não confirme que vá, por exemplo. Agora, se você está perto dela, está lavando a louça, se você está do lado dela e fala assim, vamos fazer alguma coisa sábado, a tendência dela falar, vamos sim, ah, que legal, a gente podia fazer, porque você está na zona íntima dela. E como que a hipnose ela precisa disso? Porque a hipnose ela é o contato também. Quando eu vou fazer um atendimento clínico, eu só faço atendimento clínico por indicação. Na verdade, eu gosto muito de dar o curso, porque eu entendo que você passar o conhecimento é importante. E não basta apenas você fazer o curso de hipnose, saber as técnicas de como colocar um indivíduo no estado hipnótico, se você não estudar o que está em volta, linguagem corporal, proxemia, por exemplo, ter um pouco de conhecimento de algumas outras informações, para que você possa se tornar um excelente hipnoterapeuta, por exemplo, ou para que você possa usar as ferramentas para você mesmo de maneira eficiente, ou usar para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Então, essa proximia ela é bem interessante nesse processo. Quando eu faço o atendimento clínico, depois que a gente vai começar a primeira sessão, por exemplo, eu sempre falo para o indivíduo, né? Olha, eu vou te pegar aqui no pulso, vou te pegar no ombro aqui, vou te pegar aqui na testa e aqui na cabeça, que são os lugares que eu pego. Na verdade, não precisa você ficar agarrando a pessoa ali, né? Esses são os lugares que você está diante desse processo. Mas veja que você está na zona íntima dele, né? Então, o comando que você dá vai ser mais aceitável, o que você vai pedir vai ser mais aceitável. Por quê? Porque você encontra-se nessa zona íntima. Agora, se eu falo isso numa distância bem maior, maior que 1 metro, por exemplo, eu estou numa zona pública. Para ele, o subconsciente dele, a linguagem corporal dele vai entender que eu sou qualquer um. Então, veja que a possibilidade de resistência é maior. Já teve situações na própria academia que, às vezes, a pessoa, uma certa distância, fala assim, ah, Rose, eu sei que você faz hipnose, mas ninguém consegue me hipnotizar. Veja que ela está numa zona pública. E eu não vou tentar hipnotizar ela, porque ela falou que ninguém hipnotiza ela, mas eu vou usar a linguagem corporal para tudo isso, né, para convencer o subconsciente dela. E uma das coisas que eu faço é me aproximar. Eu me aproximo para quebrar justamente essa zona pública e procuro ficar uns 40 centímetros ou menos perto dela. E sem ela perceber, às vezes eu vou dando a volta, virando o corpo, até que eu fico quase que de lado conversando com ela, só virando a cabeça, mas meu corpo está aqui e minha cabeça está virada, perceberam? Porque eu estou na zona íntima. Quando eu percebo que estou na zona íntima, é o momento que eu utilizo para, por exemplo, colocar os comandos embutidos, ou colocar as metáforas, ou fazer alguns procedimentos de âncoras, isso que eu vou fazendo nesse sentido todo. Então, essa proxemia, o proxeme, você pode usar no teu dia a dia. Comece fazendo um teste para você mesmo dentro da sua casa, né? Com o seu companheiro, com seus irmãos, com seus filhos. Veja que o seu filho do lado de você, e você fala assim, você podia lavar a louça hoje. A tendência é que realmente ele acaba tendo um impulso de lavar a louça, porque esse pedido foi feito dentro de uma zona íntima. Por que que os casais, quando estão num relacionamento, ou quando estão muito juntinhos, ou quando estão deitados, muito próximo um do outro, por que que os pedidos surgem mais ali de uma forma mais intensa? Porque estão na zona íntima. Não é apenas porque ama a pessoa, porque é companheiro da pessoa, isso é um outro fato. Eu estou falando assim da interação humana. Na verdade, eu tenho ali dois indivíduos. Então, essa interação, ela acaba sendo poderosa nesse sentido. Até porque você está trabalhando com hipnose. Lembre-se que hipnose é foco, hipnose é potencialização do foco. Hipnose é um estado alterado de consciência. Então, corre lá no Instagram, se inscreva lá no link para o meu curso de hipnose clínica, formação clínica, né? Dia 28, 29 e 30 de julho, presencial. Ah, Rose, mas eu não quero ser terapeuta. Não faz mal. Usa as ferramentas para você, e isso não tenho medo de dizer, você terá mais dias alegres. Mais dias alegres, mais momentos felizes.
já que a felicidade não é plena, é feita de momentos felizes, certo? E o único mal que a hipnose pode fazer para você é deixar você o quê? Melhor. Um abraço, lembrando a você que é do TikTok, que a partir de hoje e na sequência minhas lives serão às 20h30, tá bom? E lá no Instagram às 20 horas. Não se esquece de se inscrever aí, rumo a 1 milhão de seguidores e tchau, tchau.